canal do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer aqui, primeiramente, algumas informações, né? Mais precisamente, uma informação que está para acontecer, segundo a imprensa brasileira, nessa quarta-feira. E, bom, resultados da Série B também, os demais resultados aí que tivemos nessa terça-feira, né? Pela Champions League e por aí vamos. Começando pela informação, gente. Bom, nessa quarta-feira, no caso amanhã, quando esse vídeo vai sair, haverá a convocação, né? Da seleção brasileira oficial para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão, né? Agora no mês de outubro. Mas o fator importante nem será esse, na verdade. Será o seguinte: a CBF deve divulgar dentro desse dia, né? Aí da convocação, a CBF, né, como falei, através do presidente, o Samir Chaoud, deve divulgar o calendário de 2026, né, geral das competições da CBF, estaduais e tudo mais, né? Bom, haverá mudanças, segundo a imprensa nacional tem falado, e foi muito comentado isso nessa segunda e terça-feira, tá? Que teremos mudanças radicais. Bom, por exemplo, na Série C do Campeonato Brasileiro, atualmente disputam 20 equipes. E, bom, segundo essas informações, passará para 28 equipes. Agora a Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. E os amigos podem dizer, mas de onde vai aparecer essas 8 equipes a mais, Ítalo? Bom, os que foram rebaixados não serão rebaixados, tá? Os que já caíram para D não serão. E os que não subiram, mas ficaram ali nas quartas de final, né? Por ali, perto de se classificar da D para C, esses vão subir de forma direta, como por exemplo o América de Natal, que não conseguiu acesso, em sendo 28 equipes na Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Se isso de fato for confirmado, o América de Natal de imediato sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro. Não só o América, né? Outras equipes também. Bom, no caso da Série D, gente, do Campeonato Brasileiro, atualmente são 64 equipes que disputam. E bom, segundo essas informações também, passará para 96 equipes, tá? Então isso inclui, por exemplo, equipes aqui que não estariam classificadas para a Série D do ano que vem, tá? Inclui equipes aí que estão paradas, sem calendário. Bom, essa informação da Série D do Campeonato Brasileiro, ao menos essa, não é nova. Não é nova porque, bom, já se sabia há um tempo que possivelmente mudaria o formato da Série D do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada, né? Então, é isso. Deve pular para 96 equipes agora, gente. E é isso, galera. São mudanças que devem acontecer, tá? Volto a repetir, segundo a imprensa nacional, tá? Nessa quarta-feira deve ser anunciada essas mudanças. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Resultados aqui pela Liga dos Campeões da Europa, né? Vamos passar isso aqui primeiro. Real Madrid 5, Kairat do Azerbaijão 0. 3 gols de Kylian Mbappé aqui nesse jogo, gente. Real Madrid 5, Kairat 0. Bruges da Bélgica 1, Atalanta da Itália de virada 2. Também aqui, Chelsea 1, Benfica de Portugal 0. O gol do Chelsea, interessante, foi contra do Richard Rios, ex-Palmeiras. Ele marcou contra, né? O próprio
gol, né? E Chelsea 1, Benfica 0, portanto. Tottenham 2, Bodoglimt da Noruega 2. Também aqui, Inter de Milão. O jogo que até eu nem passei aqui ontem, tá? Quando eu passei os jogos que teríamos nessa terça-feira, né? Pela Liga dos Campeões da Europa. Eu não trouxe esse jogo aqui, então, passando o resultado dele. Inter de Milão 3, 0 pro Slavia Praga. Aqui, Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, os outros resultados pela Liga dos Campeões foram os seguintes. Galatasaray da Turquia 1, Liverpool 0. Também aqui tivemos, vamos dar uma checada, o Atlético de Madrid vencendo o Eintracht Frankfurt pelo placar de 5-1. Também aqui o Bayern de Munique venceu o Pafos do Chipre por 5-1. Também aqui o resultado que ficou faltando foi o seguinte. Passa daqui a pouco, galera. O Olympique de Marseille, gente, venceu aqui por 4-0 o Ajax, beleza? Só falando aqui, gente, que Richarlison, atacante brasileiro, marcou no jogo do Tottenham, pro Tottenham, né? Contra o Bodoglimt. E o Igor Paixão, outro brasileiro, marcou 2 dos 4 gols da vitória do Olympique de Marseille sobre o Ajax por 4-0 pela Liga dos Campeões, beleza? Foram esses os resultados pela Liga. Vamos lá, gente, rodada de amanhã, quarta-feira, pela Champions League. Vamos lá. 1h45 da tarde, Union Saint-Gilloise da Bélgica contra o Newcastle da Inglaterra. Karabag do Azerbaijão contra o Copenhague da Dinamarca, 1h45 da tarde, 4 horas da tarde. Napoli e Sporting. Borussia Dortmund e Atlético Bilbao. Bayer Leverkusen e PSV da Holanda, 4 horas da tarde, nessa quarta-feira, Liga dos Campeões da Europa. Vamos lá, gente. Os últimos 4 jogos, né? Dessa quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Todos esses jogos que eu vou passar agora às 4 horas da tarde, esses jogos são os seguintes. Arsenal e Olympiacos da Grécia. Barcelona e PSG. O Mônaco contra o Manchester City. O Juventus da Itália, ou a Juventus da Itália, contra o Villarreal da Espanha. Beleza? Repetindo, 4 horas da tarde, nessa quarta-feira, Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, 3 resultados aqui pela Youth League, né? Liga dos Campeões Sub-19, que tivemos aqui nessa terça-feira. O Chelsea venceu o Benfica 5-2. O Atlético de Madrid venceu o Eintracht Frankfurt 2-1. O Bayern de Munique venceu o Pafos do Chipre por 3-0. Lembrando, esses resultados aqui que eu estou passando agora pela Youth League, Liga dos Campeões Sub-19. Vamos lá, gente, resultados pela Copa Santa Catarina, também aqui. O Brusque venceu o Concórdia 2-0. O Criciúma empatou com o Tubarão em 0-0. Aqui também tivemos, falei da Copa Santa Catarina, Copa Sul, né? A Chapecoense, aqui, vou dar uma checada, gente, nesse placar, tá? Eu não quero passar errado para os amigos, não. Bom, Atlético Mineiro 2-1, tá? Sobre o Flamengo aqui, quartas de final, Campeonato Brasileiro Sub-17. Vamos lá, gente, Copa do Mundo Sub-20, tá rolando, né? França 2, África do Sul 1, Japão 2, Chile 0. Copa do Mundo Sub-20. Bom, Copa Sul Sub-20, Chapecoense 2, Criciúma 1. Aqui também. Vamos lá, gente, Série B, Campeonato Brasileiro, resultados. O Paysandu venceu o Criciúma 4-2, Curitiba 2, Avaí 0,
Vila Nova de Goiás 1, Novo Horizontino, repetindo, Vila Nova de Goiás 1, Novo Horizontino 1, Goiás 0, Atlético Goianiense 0. Série B, Campeonato Brasileiro. Segunda divisão, Campeonato Piauiense, Comercial do Piauí 2, Picos também 2. Aqui, segunda divisão, Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. A Ferroviária venceu por 2-1. Aqui o Botafogo de Ribeirão Preto. A Chapecoense venceu o Amazonas 3-1. O Remo venceu o CRB 4-2. E aqui também tivemos... Vamos dar uma checada nesse resultado aqui. Bom, passa daqui a pouco. O América Mineiro, gente, venceu aqui o Volta Redonda 2-1, tá? Série B, Campeonato Brasileiro. Continuando. Vamos lá, gente. Cuiabá 2-1 no Atlético de São João del Rei, Minas Gerais. E o Atlético Paranaense venceu o Operário do Paraná por 1-0. Série B, Campeonato Brasileiro, foram esses os resultados. Bom, para fechar, vamos lá, gente. O Al-Shabaab Al-Ali, dos Emirados Árabes, venceu por 1-0 o Al-Ittihad da Arábia Saudita. O Al-Saad, do Catar, empatou por 1-1 com Sharjah FC, se muito me engano, dos Emirados Árabes. Beleza? Esses dois resultados aqui pela Liga dos Campeões da Ásia. Bom, para fechar mesmo agora... Bom, gente, passando o meu comentário, né, o pitaco, sobre Bayern de Munique 5, Paphos do Chipre 1. O jogo foi realizado lá no Chipre, na casa do Paphos, né? Os gols do Bayern de Munique, gente, só falando aqui de quem foi. Harry Kane marcando 2 gols, o Rafael Guerreiro, o lateral, né, português, o Nicolas Jackson, atacante senegalês, marcando seu primeiro gol com a camisa do Bayern de Munique, e o Maicon Olise também deixou dele. Pro Paphos do Chipre, um golaço do Ursit. Beleza? Bom, galera, comentando um pouco sobre o jogo em si, passando a escalação do Bayern de Munique, né? Bom, gente, Neuer, me parece que o Laimer na lateral, na zaga o Kim Jae, e me parece que o Jonathan tá, beleza? Eu não tenho certeza, gente, porque eu não consegui pegar a escalação completa do Bayern de Munique, tá? Eu tive muita dificuldade para conseguir ver esse jogo e realmente ver o jogo ao vivo, eu vi pouquíssimo devido a alguns problemas por aqui. Beleza? Então, creio eu que foi Jonathan Tah com o Kim Jae, mas eu não tenho plena certeza disso, tá? Vale dizer. Pode ter sido o Panecano, por exemplo, aqui. O Rafael Guerreiro foi na outra lateral, o Kimmich, o Pavlovic, aqui também o Gnabry, o Jackson também foi titular, beleza? Nesse jogo aqui. Aliás, o Gnabry não foi titular, não. Então foi o Jackson, o Olise, o Luiz Dias e o Kane. Beleza, gente? É mais ou menos por aí o time, gente. Acho que o Gnabry não tô lembrado se foi titular, não consegui saber isso também, mas creio que foi também, certo? Como eu falei para os amigos, eu fui muito atrapalhado hoje por algumas coisas aqui e não consegui ver esse jogo ao vivo, tá? Infelizmente, tenho que dizer isso. Pelos lances que vi, o que dá para dizer do jogo foi: o Bayern de Munique foi dominante, conseguiu realmente praticar um bom futebol lá no Chipre contra o Paphos, né? E vencer por 5-1. Tanto que no primeiro tempo saiu vencendo pelo placar de 4-1, já no primeiro tempo, né? E bom, gente, olha, o que eu quero dizer sobre esse jogo é o seguinte: infelizmente, eu não gosto de ficar criticando comentários de outros canais de YouTube, eu não curto ficar fazendo isso, e também de imprensa em si. Mas, assim, eu procuro sempre trazer aqui, sinceramente, sem hype nenhum, sem ficar despertando hype de ninguém, sem ficar fazendo coisas pelo hype, tá? Não curto ficar fazendo isso aqui. Então, amigos, assim, o que eu quero dizer com isso? O Bayern de Munique pegou um adversário que se classificou para a Champions League na casa dele e venceu por 5-1.
Aí o que eu escutei de alguns comentaristas foi a seguinte coisa. O Bayern Munique pegou um time fraco e venceu por 5-1. Peraí, meu. É complicado dizer isso. Porque se o Bayern tivesse perdido o jogo, qual seria a narrativa? É o quê? Acabou o time? Vamos dispensar o Kompany? Nada presta? Porque perdeu para o Pafos do Chipre? Não dá para ser assim, gente. 8 ou 80. Não dá para agir dessa forma. Infelizmente, eu estou vendo muitos comentaristas, muita gente se deixando por levar e agindo dessa maneira. Desprezando uma vitória, cara. E até torcedores do Bayern de Munique mesmo, tá? Alguns. Desprezando a vitória. Não estou falando de torcedores na Alemanha, tá? Porque na Alemanha o pessoal valoriza toda e qualquer vitória. Então não tem muito isso. Mas, infelizmente, alguns desprezando a vitória do time, porque venceu o Pafos do Chipre, aí não fez mais que a obrigação. Gente, isso é Liga dos Campeões. São os campeões da Europa inteira. Eu ia falar mundo, mas não chega a ser isso. Então, da Europa inteira, certo? Esse Pafos do Chipre, no primeiro jogo, não tomou nenhum gol do Olympiacos. Foi 0-0. Esse time é o segundo colocado, brigando pela liderança no Campeonato Cipriota, tá? Mas Campeonato Cipriota não quer dizer muita coisa. É isso que eu tô falando. Infelizmente tem essas narrativas. Por exemplo, infelizmente eu sou obrigado a dizer isso. Se fosse um time inglês vencendo Pafos do Chipre por 5-1, a mídia seria outra. Como é o Bayern de Munique, um time alemão, que, mesmo sendo muito midiático, não tem a mídia que a Premier League tem, que times da Premier League têm, né? Infelizmente. Por não ter essa mídia, o pessoal fica desprezando a vitória do time, rapaz. Vitória do Bayern de Munique, em cima do Pafos do Chipre. O que chateia é isso, você não tratar de forma uniforme as vitórias dos times. Não é porque o Manchester City, sei que é o mais hypado, sei que os caras têm um Haaland, que é Premier League, é aquilo outro. E sim, eu considero a Premier League um dos campeonatos mais disputados do mundo. Considero. Na boa. Mas, sinceramente, para mim a Bundesliga não fica devendo em muita coisa para a Premier League, não. Principalmente tecnicamente. Isso é uma opinião minha. Tecnicamente. Só olhar tecnicamente os jogos. Tá? Bom, galera, mas o que eu quero dizer é somente o seguinte. Eu vi uma boa vitória do Bayern de Munique, na casa do adversário, praticando um bom futebol, e não. Para mim o Pafos não é nenhum pato morto, só porque o Bayern venceu por 5-1, não. Porque aí seria leviano, até leviano de minha parte. Quer dizer que se o Bayern tivesse empatado ou perdido, é desastre? Ninguém presta mais? O trabalho todo acabou? Não dá para ser 8-80, gente. Para mim foi uma boa vitória, em cima de um adversário, na casa do adversário, um adversário que está aí na Champions League porque mereceu chegar, tá? Simples assim. Então é isso, galera. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí. Lembrando, gente, isso é só uma opinião que eu tô passando aqui, sinceramente. Ninguém precisa concordar comigo. Deixando muito claro isso, tá? Por favor, respeite toda e qualquer opinião, sempre. Beleza? Acima de tudo. Então é isso. Mais uma vez peço like aí, gente, e fui.